Eles percebiam que o Senhor Jesus Cristo estava qualificado para falar sobre esse assunto. Eles sabiam, inclusive, que João Batista havia ensinado seus discípulos a orar. Por quê? Por que eles precisavam orar, sendo eles o povo de Deus? O fato é que eles precisavam resgatar a oração. Como eu diria, nós também precisamos. Thomas Brooks escreveu o seguinte: o poder da religião e piedade vive, prospera ou morre proporcionalmente à oração. Piedade nunca vai mais alto do que quando fica mais próximo do que lhe é próximo. Oração, em particular, é a forma de abrir os segredos do tesouro da glória para a alma. As melhores riquezas e as mais doces misericórdias, Deus concede ao seu povo quando está em secreto, de joelhos. Ali, no lugar secreto, a graça, a bondade, a força fluem do doce local secreto da comunhão com Deus. Toda vez que nós damos ênfase na oração, ou a ignoramos, isso afeta de maneira bastante consistente no que é a sua vida com Deus. No caso daqueles discípulos, eles tinham, que eu estou titulando aqui, uma péssima referência do que era oração antes do aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Eles eram familiarizados com o pensamento e com a mentalidade dos escribas, dos fariseus, a maneira como eles oravam na sinagoga, e essa religião era uma religião hipócrita, em que eles tinham como maior objetivo na oração, de alguma maneira, impressionar aos outros com a oração. O Senhor Jesus, então, os chama de hipócritas, porque eles estão fazendo algum tipo de representação. Era com isso que eles estavam acostumados. Era uma oportunidade de a pessoa ostentar com a sua capacidade, seu jeito de orar. E aí não surpreende que quando Jesus começa a ensinar sobre oração, por exemplo, no capítulo 6 de Mateus, ele diz: quando orarem, não sejam como os hipócritas. E aí ele dá o alerta para que aqueles discípulos, aqueles ouvintes, não estivessem levando em conta o estilo, o padrão, os princípios de oração que a liderança judaica tinha naquele tempo. Mas não somente isso. Ainda em Mateus ele diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Aqueles de fora de Israel também tinham seus jeitos, seu estilo de orar. E Jesus está dizendo: não copia. Não é o que você traz antes de conhecer a Cristo que vai ter valor na sua oração. Vocês não podem reproduzir nem o modelo judaico tradicional, vocês não podem reproduzir nem tampouco aqueles religiosos que não têm nenhum relacionamento e não conhecem a revelação de Deus.